Com muito prazer, gostaria de cumprimentar a todos os irmãos e amigos que estão aí ligadinhos na nossa programação, Descobrindo os Enigmas da Bíblia. Desde já eu quero agradecer a você que tem aí compartilhado os vídeos através do Facebook, do Twitter, que está aí nos ajudando a levar a palavra de Deus, o conhecimento das pessoas, porque é muito importante nós entender que quando nós compartilhamos alguns vídeos com nossos amigos, esses amigos compartilharão com outras pessoas e outras pessoas com outras, e assim a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus vai chegando aos lares de muitas pessoas no mundo inteiro. Então, você faz a tua parte, eu faço a minha, você faz a tua parte, e assim, dessa forma, nós vamos então conseguir levar a palavra de Deus ao conhecimento de muitas pessoas. O meu objetivo é esse, que muitas pessoas sejam realmente abençoadas. Eu quero agradecer a você que tem mandado aí também seus e-mails através do Twitter, do Facebook, suas perguntas. Também tem aí se inscrito nos canais do YouTube. Não deixe de aí fazer seu comentário e compartilhar os vídeos. Nós temos recebido algumas perguntas e selecionamos algumas aqui sobre um assunto muito importante para esta ocasião, nesse programa de hoje, que é como é o verdadeiro arrependimento. É um assunto muito importante, porque muitas pessoas pensam que é somente ir para a igreja, aceitar a Jesus e viver da mesma vida que estava vivendo antes. Não, o verdadeiro arrependimento realmente traz mudança de vida. Nós vamos então trazer uma explicação sobre este assunto nesse dia. Então, existem muitas pessoas que não sabem realmente o que é o arrependimento. Elas baseiam a sua fé cristã no que diz lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, que diz assim, que se nós confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e purificar de toda a injustiça. Só que o arrependimento de verdade não é só isso. Não basta você confessar os pecados. Porque se fosse assim, muitas pessoas poderiam ir simplesmente na igreja uma vez por ano, como muitos fazem, ou de repente confessar para um homem, para um padre, para qualquer pessoa, e confessar esse pecado, outro dia continuar cometendo os mesmos pecados. Não é assim. O verdadeiro arrependimento vem do profundo da alma, vem do interior da pessoa, é um arrependimento sincero. Ele se arrepende para não praticar mais. Então, o arrependimento, a palavra arrependimento no grego é metanoia. Significa, então, uma mudança de ideia, mudança de vida. Arrependimento significa também tristeza pelo pecado cometido, porque não basta dizer, eu pequei, me perdoa, e outro dia estar cometendo os mesmos erros, os mesmos pecados. Então veja, por exemplo, o que diz em Atos capítulo 3, verso 29, nós vamos perceber que o verdadeiro arrependimento não é simplesmente confessar a Jesus como Salvador. A Bíblia diz em Atos 3,19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos ao Senhor, para que seja apagados os vossos pecados e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Então observe que não é só se arrepender. Baseado nesses versículos, entendemos então que Deus perdoa as pessoas, mas não basta se arrepender, tem que converter, ter uma mudança de vida. Para que Deus possa perdoar essa pessoa, a pessoa tem que se converter. Ele vai lá na frente, aceita Jesus como Salvador, mas ele tem que ter uma mudança de vida, se converter de verdade. Pelo contrário, Deus não pode perdoar se ele continua da mesma forma. Então, o arrependimento, o verdadeiro arrependimento, ele é um processo do qual ele vê Deus, da forma que Deus vê, ele também vê as coisas. Você nunca confessará de verdade enquanto não se arrepender de verdade antes. Confissão é fácil se ver, depois o processo que é difícil. Arrepender é muito fácil. Qualquer uma pessoa pode dizer, olha, me arrependi de tal erro, me perdoe. Às vezes, por exemplo, você ofende a esposa, ofende o esposo,
ou de repente há uma desavença entre os filhos, ou até mesmo com algum irmão da igreja, e você vai lá e diz, eu errei, me perdoa. Mas só que você não perdoa de coração, não adianta. Então esse não é o verdadeiro arrependimento. Se arrepender é você colocar uma pedra em cima, é esquecer de tudo, é deixar no passado. Então arrependimento é mudança em todas as maneiras, em todos os níveis da nossa vida. Arrependimento é mudar o interior da pessoa. A maneira como nós pensamos, a maneira como eu ando, como me procedo. Arrependimento não é simplesmente você dizer eu estou arrependido. É realmente mudança. É uma mudança. Isso tem que mostrar pelos frutos. Arrependimento é reconhecer o pecado pelo que é, seguindo por uma tristeza no coração, culminando em uma mudança de comportamento. Você não se arrepende e se arrepende, depois se arrepende e volta e continua sempre nas mesmas coisas, sempre praticando as mesmas coisas. O verdadeiro arrependimento não precisa você estar se arrependendo pelas mesmas coisas sempre. É claro que todo dia nós estamos pecando e todo dia temos que pedir perdão a Deus, mas não por aquele mesmo assunto, não por aquelas mesmas coisas. Sempre nós estamos pecando por coisas diferentes, porque a Bíblia diz que todo dia nós pecamos. Mas não podemos ficar sempre no mesmo erro, isso não é arrependimento. Tem que haver uma mudança. Então o arrependimento é minha mente, minhas emoções, minha vontade. É a totalidade de quem eu pense sobre o que eu era e o que eu pretendo ser daqui para frente. É você cair em si e dizer, olha, eu pequei, eu errei, mas eu não quero mais errar. Então esse é o arrependimento verdadeiro. Nós podemos ver, por exemplo, aquele filho pródigo, lá de Lucas, capítulo 15, versos 11 a 32. Ele roubou praticamente, podemos dizer assim, a herança. Porque ele pediu antes do tempo, ele disse, olha, eu vou embora, não quero mais ficar em casa, eu quero parte da minha herança. Só que ele foi, gastou tudo o que tinha e depois se arrependeu e quis voltar. A Bíblia diz então que ele caiu em si, teve uma mudança de mente. Não importa o que ele fez, o tempo que ele ficou, porque nós sabemos que com certeza ele ficou muito tempo. Até que gastou todo o seu dinheiro com farras, com bebida, com orgias, nas diversões, noite e dia, esbanjando o dinheiro do pai. Mas um dia Deus iluminou a sua mente, porque o Espírito Santo veio exatamente para isso, convencer o homem do pecado e do juízo. Então, portanto, em primeiro lugar, ele teve uma mudança de mente. Ele disse, opa, quanto jornaleiro de meu pai tem abundância em casa, eu aqui estou perecendo de fome. Porque ele teve desejo de comer as bolotas de alimento dos porcos do qual ele estava alimentando. Ele disse, lá em casa eles têm tudo, eu estou perecendo de fome. Então ele começou a ter uma mudança, o Espírito Santo começou a trabalhar no coração dele. Depois de ele ter uma mudança de mente, ele teve uma mudança no coração. Ele teve esse sentimento. E aí ele começou a chorar e dizer, não sou mais digno de ser chamado filho de meu pai. Mereço ser escravo. Então passou a pensar de modo diferente sobre si mesmo. Antes estava inchado, soberbo, egoísta, mas depois voltou à razão. Ele caiu em si e disse, eu pequei contra os céus e contra a terra. Pequei contra meu pai. Eu já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Então ele teve uma mudança de mente. É uma mudança de coração, mas ainda estava faltando uma outra parte que era o arrependimento. Quando alguém realmente está arrependido, a vontade começa a unir a mente e a formar um plano. E veja que então o que ele planejou? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei
Quando a pessoa está verdadeiramente arrependida, não precisa dizer-lhe o que fazer. Ela descobre por si mesma. Quando Deus faz uma obra no seu coração, porque a pessoa tem um arrependimento sincero, uma mudança de mente, uma mudança de emoção, uma mudança de vontade, uma mudança de comportamento, que ele esqueceu a vida velha, que ele dá lugar e espaço para o Espírito Santo trabalhar, o Espírito Santo faz uma obra completa. Então veja também outro exemplo de arrependimento. No livro de Mateus, capítulo 21, verso 28, a Bíblia diz assim, mas que vos parece, um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse, não quero, mas depois arrependeu-se e foi. E dirigindo-se ao segundo, falou de igual modo. E respondeu ele e disse, eu vou, Senhor. E não foi. Então veja que antes ele disse, não vou, mas depois caiu em si e disse, eu vou. Isso é arrependimento. É reconhecer que errou. É você parar e pensar, eu errei nesse ponto, mas eu não devia ter errado porque eu não estava certo. Então, de agora em diante, eu vou tentar agir da maneira correta. Isso é arrependimento. Reconhecimento real de que se desobedeceu, falhou com Deus, fazendo o que era errado em vez de fazer o certo. Então, arrependimento é fé. O arrependimento, ela trabalha em conjunto com a fé. Podemos dizer, é como uma moeda que tem 2 lados. E é impossível colocar a nossa fé em Jesus Cristo como Salvador da nossa vida, sem primeiro mudarmos nossa visão sobre a pessoa de Jesus Cristo. O verdadeiro arrependimento bíblico em relação à salvação é mudar a convicção de rejeição de Cristo para agora começar a crer em Jesus. Porque antes a pessoa rejeitava Cristo, achava que podia fazer conforme a sua vontade, a sua visão. Mas agora ele tem uma visão diferente. Agora, em vez de rejeitar a palavra, ele vai obedecer. É uma mudança de comportamento. É por isso que hoje nós vemos muito isso em muitas igrejas. Pessoas que, por exemplo, o pastor chama ali para frente, depois da mensagem, e diz assim, quem quer aceitar a Jesus como Salvador? E aí pergunta para a pessoa, você quer aceitar a Jesus como teu Salvador? E ele diz, então, sim. Mas de repente ele não tem nenhuma orientação depois disso, ou não teve antes dessa ocasião, então ele não sabe realmente o que é um arrependimento e o que é aceitar a Jesus. Porque tem muitas pessoas que vão para a igreja, porque fulano de tal vai estar pregando em tal igreja, ele tem dom de cura. Aí vai lá para a frente, você quer aceitar a Jesus, vão estar orando por você, pela tua enfermidade, a pessoa diz, quero. Mas ele nem entende, nem sabe o que é realmente aceitar Jesus e se arrepender. Porque não basta, para ser salvo, não basta aceitar Jesus. Tem que haver um arrependimento sincero. E se ele não se arrepende sinceramente, outro dia, ele está praticando as mesmas coisas. Porque o arrependimento não houve. Ele apenas aceitou sem saber o que realmente significava o processo da salvação. Porque o processo da salvação, todos os dias temos que estar se arrependendo. Porque, como eu já falei, a Bíblia nos diz que nós sempre pecamos. Então, mas o importante é nós reconhecer, não importa se você errou, é reconhecer de coração que errou. Se esforçar para não errar mais. Porque o arrependimento inclui afastar-se do pecado e voltar-se para Deus. Parar e pensar, eu preciso de Deus. Então ele é motivado pelo amor de Deus e pelo sincero desejo de obedecer os seus mandamentos. Olhando no original grego, a palavra arrependimento, que é metanoia, ela significa então um arrependimento muito sincero. É muito mais profundo do que nós possamos imaginar. Não é simplesmente lamentar pelo pecado cometido. É ter uma mudança de ideia. É ter uma mudança de vida. É ter uma mudança de comportamento. João Batista, quando ele pregava uma mensagem dura. Ele sempre dizia assim, raça de víbora, arrependei-vos.
Porque o verdadeiro arrependimento tem que brotar do coração. Não adiantava ele seguir João Batista, não adiantava seguir aquela multidão a Jesus. Precisaria entender que para ser salvo tem que se arrepender de seus erros. Mas por que nós devemos arrepender-se? Porque a Bíblia diz, lá em Lucas 5:32, que Jesus não veio chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. E se nós precisamos se arrepender é porque nós somos pecadores. Então a pessoa só se arrepende se sabe que está errado. Se a pessoa é justa, vive uma vida sincera perante Deus e não precisa de arrependimento. Porque, na verdade, todos nós precisamos se arrepender. Porque, além de tudo, se a pessoa nunca aceitou a Jesus como Salvador, ele precisa se arrepender, porque a Bíblia diz em Romanos 3:20 que, porquanto pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela fé, o que vem pela lei, é o pleno conhecimento do pecado. Então, se não houvesse lei, não havia pecado, não havia regra. A pessoa podia viver à vontade, pecar como os animais, pratica sexo com vários outros animais e não tem problema nenhum, porque é a natureza deles. Mas Deus determinou uma lei. E a partir do momento que nós conhecemos essa lei deve ser obedecida. Então, pecado é pecado e, como regra, a pessoa é punida. Então, a Bíblia diz que todos nós pecamos. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E se não se arrepender, não é possível herdar a salvação. A Bíblia diz no Salmo 38:18, a Bíblia diz, confesso a minha iniquidade, entristeço-me por causa do meu pecado praticado. Então, ele estava então querendo dizer com isso que uma transformação, um arrependimento sincero é uma transformação de mente. Ele sentia tristeza pelo pecado cometido. Todos nós trazemos já a natureza pecaminosa lá de Adão, nós herdamos de Adão essa natureza pecaminosa. E ela, quando a pessoa não aceita Jesus, essa natureza pecaminosa condena ele à perdição eterna. É por isso que você ser religioso, pagar promessa, por exemplo, ir uma vez por ano na igreja, você não, ou por ser bonzinho, dar esmola, a pessoa não pode dizer que está salva. Não está salva, porque ela tem a natureza pecaminosa. Por mais que você não esteja praticando um pecado, um ato pecaminoso grande, você está em falta com Deus porque você não é reconciliado com Deus. O arrependimento reconcilia o homem com Deus. O homem foi condenado através de Adão, condenado à perdição eterna. Trazemos a natureza pecaminosa, mas a partir do momento que nós se arrependemos de coração, é atado novamente uma união entre nós e Deus. Essa comunhão volta com Deus. E Deus, então, não leva em conta o tempo da ignorância, dizer. Não importa o que a pessoa praticou antes, o importante é ver dali para frente uma vida diferente. Então, para encerrar esse assunto, eu quero dizer que Jesus, ele fica muito feliz quando um pecador se arrepende. Há uma festa no céu. O verdadeiro arrependimento, quando existe no coração da pessoa, Jesus fica muito feliz. Os anjos fazem festa no céu. E a Bíblia diz lá em Lucas capítulo 15, verso 7, a Bíblia diz assim, digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Então, há uma grande festa no céu quando a pessoa se arrepende. Então, a pergunta aqui no início foi, o que é o verdadeiro arrependimento? Então, o verdadeiro arrependimento significa mudança de mente, conforme a palavra grega metanoia, significa mudança de mente, mudança de vida, mudança de comportamento. Se a pessoa, de repente, roubava, não rouba mais. Se era assassino, não se torna mais violento. Se ele adulterava, não adultera mais. Se ele, por exemplo, era um sonegador, era um caloteiro, era um falso, era um hipócrita, ele não é mais porque ele se arrependeu de tudo que ele fez. Ele teve uma mudança de vida. Agora, se a pessoa está na igreja e continua da mesma forma que estava antes, é porque ele não teve um verdadeiro arrependimento. Ele não entendeu ainda que arrependimento sincero é mudança de vida. Então, se você praticou alguma coisa e hoje você está ouvindo essa mensagem e você sabe que está errado, ainda há tempo de se arrepender.
Hoje é o tempo oportuno. Jesus tem um plano muito maior, algo muito maravilhoso para você, que é a vida eterna. Então não deixe para amanhã. Não deixe o inimigo dizer para você, amanhã tu vai, depois tu vai. Semana que vem, no final de semana você vai. Não, aproveite hoje. O dia de amanhã não pertence a nós. Muitos deixaram para amanhã e não tiveram mais oportunidade. Então a oportunidade de se arrepender é a hora que o Espírito Santo toca no coração e você sente aquele desejo, aquela vontade. Se você sentiu o desejo de se arrependa agora. Em nome de Jesus. E eu tenho certeza que aonde você estiver agora, o Espírito Santo pode transformar a sua vida, fazer de você uma pessoa diferente. A partir de hoje você ter uma visão diferente, novos planos, novos projetos para o teu futuro, porque isso o Espírito Santo vai implantar no teu coração. Em nome de Jesus, muito obrigado a você que deu atenção nesses minutos. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, se inscreva ali, escatologiadoadão@gmail.com. Também tem outro canal que é conferencistadão@gmail.com. E também aí deixe seus comentários no Facebook, que está na intro desse vídeo, também através do Twitter. E com certeza você estará ajudando a levar o conhecimento da palavra de Deus a muitas pessoas. Muito obrigado e que Deus abençoe a tua vida e o teu lar, em nome de Jesus.